Bem-vindo ao 16º Veruncast. Hoje falaremos a respeito da transferência de embriões, o que poderia estar associado com maior taxa de sucesso na fertilização in vitro. Então, a transferência de embriões é o momento mágico, é o momento final de todo aquele processo em que ela passou pela indução da ovulação, ela passou por uma captação de ovos e chegou ao grande finale, que é a transferência desses embriões. Então, para a gente é um momento muito emocionante também. E para falar sobre esse assunto, nós trazemos aqui hoje a doutora Natália Zavatiero, que é uma médica ginecologista especialista em reprodução humana, e a doutora Daniela Braga, que é especialista também em medicina reprodutiva, já trabalhou no laboratório, por isso que a gente trouxe também a doutora Daniela para falar sobre o assunto. Então, gostaria primeiramente de pedir com que elas se apresentassem para a gente poder abrir nossas discussões aqui. Tá joia. Oi, gente. Oi, Vinícius. Oi, Daniela. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, como o doutor Vinícius já colocou, eu trabalho com medicina reprodutiva há mais ou menos 20 anos. Então, trabalho com medicina reprodutiva no Instituto Verum, que faz parte do FertiGroup, há mais ou menos 20 anos, mais ou menos, que trabalho junto com o doutor Vinícius aí nesses sonhos de ajudar famílias. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, muito obrigada, pessoal, por participar desse videocast. Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniela Braga, eu sou médica veterinária de formação, eu acho que muita gente não sabe isso, então eu sou veterinária, especialista em reprodução animal e em reprodução humana. Então, hoje em dia eu trabalho com pesquisa científica na reprodução humana, tenho doutorado em reprodução humana, mas estou fazendo pós-doc em reprodução animal. Então, eu fico nesses dois universos aí, reprodução humana e reprodução animal. Bem, então, se você é tentante ou trabalha na área de reprodução humana, se inscreva no canal, no nosso canal, ative o sininho e acompanhe e compartilhe este episódio. Vamos falar um pouco a respeito, então, primeiramente, Daniela, a respeito do procedimento, né, da técnica de transferência embrionária. Então, o que é a transferência realmente o processo da transferência embrionária, como é que ele é feito? Bom, então, depois do embrião ficar em cultivo, né, no laboratório, por 3 ou 5 dias, a gente chega no momento da transferência, que é, como o Dr. Vinícius mesmo disse, é o momento mais importante de todo o processo, de todo o ciclo. No laboratório, a gente tem que tomar, obviamente, todo aquele cuidado depois da seleção do embrião, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a seleção do embrião, a qualidade do embrião, então, as diversas maneiras que a gente tem para escolher aquele melhor embrião para transferência, para que a gente possa transferir um menor número de embriões, 1 ou 2 embriões, no máximo 3. Então, depois da gente ter escolhido aquele melhor embrião para transferência, chega um momento que a gente vai colocar aquele embrião no catéter e a gente vai levar aquele embrião para o endométrio, para dentro do útero, lá para a casinha da paciente. Então, existem alguns tipos de catéter. Hoje em dia, a gente usa mais o catéter macio, que leva a menos trauma e menor contração, não leva a contrações uterinas. Então, os estudos mostram que hoje o catéter macio, soft, né, é o melhor catéter para fazer a transferência do embrião. E uma vez a paciente preparada, a gente coloca esses embriões dentro do catéter com bastante cuidado, leva esse catéter até a sala de cirurgia, a sala que a paciente está, e o médico, então, introduz esse catéter dentro da paciente. Então a gente já começa a ver que existe uma diferença nas taxas de gravidez de acordo com o tipo de catéter, né? Então hoje já tem catéteres mais modernos, mais suaves, que traumatizam menos esse endométrio, aumentando a taxa de gravidez, né? Então é importante a gente, as clínicas terem tipos de catéteres diferentes para determinadas situações, né? Doutora Natália, então vamos falar a respeito de transferência. Qual a diferença de transferência de um embrião fresco e um embrião congelado? Por que às vezes transfere fresco e outro congelado? E existe diferença na taxa de sucesso entre fresco e congelado? Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então da transferência a fresco, primeiramente. Então, eu gosto de explicar para a paciente muitas vezes que a transferência a fresco é que nem um parto normal, né? A gente se prepara, deixa tudo certinho,
mas de última hora pode ser que a gente precise congelar, né? Então, para a gente transferir o embrião, o que é a transferência a fresco? Aquele embrião, quando ele é formado, né, normalmente a gente pode transferi-lo já diretamente para o útero entre o segundo e até o sétimo dia, até o sexto dia, na verdade, da vida embrionária. O que é a transferência do embrião congelado? Quando a gente precisa congelar esse embrião por algum motivo e transferir posteriormente, né? Então, a transferência a fresco, para eu conseguir transferir esse embriãozinho a fresco, os hormônios da paciente têm que estar normais. É um embrião que não vai ser submetido à biópsia na maioria das vezes, né? Porque não dá tempo de aguardar a biópsia. Então, eu preciso de vários checks, né, na lista, digamos assim, para conseguir transferir um embriãozinho a fresco. Os estudos vêm mostrando que a transferência a fresco ou de embrião congelado aparentemente não muda o resultado, né? Então, por isso que é uma técnica muito segura e que vem sendo cada vez mais utilizada nos laboratórios hoje em dia. Por quê? Pela possibilidade de você estudar o embrião, né? Que a principal indicação de congelamento ainda é a biópsia. E também pelo fato de não ter um risco de hiperestímulo quando a gente congela os embriões. Então, aquelas pacientes que têm muitos óvulos, elas não podem se submeter à transferência de embrião a fresco para diminuir riscos e para aumentar, inclusive, a chance de sucesso. Então, em alguns momentos, transferir o embrião congelado vai dar uma chance até maior para a paciente do que transferir a fresco. Ficou mais ou menos clara a resposta? Então, seja, de modo geral, a taxa de gravidez seria a mesma. Em determinadas situações, poderia ser maior, né? E em termos de preparo, já que a gente tem um embrião congelado, como transferir esse embrião? Existem diferentes tipos de preparo, né? Basicamente 2 tipos. Então, queria que você comentasse a respeito do preparo desse endométrio para a transferência de um embrião congelado. Certo. Vou simplificar bem. Vamos simplificando, porque hoje as nossas pacientes já sabem, né? Muitas pacientes leem, assistem nossos podcasts, então elas estão... Então, o momento do preparo endometrial é um momento bem importante, né? Então, o médico ele tem que saber exatamente qual é o caso da sua paciente, saber se ela ovula direitinho, como é que estão os hormônios, enfim, são vários detalhes. Mas, basicamente, a gente tem o ciclo natural, que é quando a paciente vai ovular, então a gente acompanha por ultrassom esse folículo, e quando ele vai ovular, às vezes a gente até dá uma ajudinha, né, que é o ciclo natural modificado, para ovular no horário que a gente gostaria, e depois a gente dá um pouquinho de progesterona também para essa paciente, para ter um suporte dessa fase melhor. Com 5 dias de progesterona, a gente transfere o embrião, se ele for um blastocisto, que a maioria das vezes a gente congela embrião nesse estágio de blastocisto, que é o embrião de 5º dia de vida. Então, o ciclo natural, a paciente tem os hormônios dela e pode ter um pouquinho de ajuda, né? No nosso caso, a gente faz em todas as pacientes, porque os resultados são melhores, a gente dá um pouquinho de progesterona. Já o ciclo medicado pode ser, por exemplo, para pacientes menopausadas ou pacientes que têm dificuldades de ovular, ou pode ter outras indicações também. Pacientes que moram fora, por exemplo, é muito difícil de fazer um ciclo natural. Então, nesse ciclo medicado, a gente vai dar tanto estrogênio quanto progesterona. Quando a gente inicia a progesterona, no 5º dia também, a gente transfere o embrião. Mas isso, né, Vinícius, é o básico do básico. Tem várias, a dose é individualizada e tem várias outras medicações ou auxiliares que a gente pode fazer de acordo com o caso individualizado. Só uma diferença aqui que muitas pacientes perguntam, assim, que estão vendo cada vez mais comum, né, a transferência no ciclo natural, que é uma utilização que você vai utilizar menos hormônios, né? Então a gente sabe que a utilização de estrogênio, né, para o preparo pode estar associada a trombose, né, a outras complicações, né, na gravidez, né, principalmente o maior risco de pré-eclâmpsia. Então o mundo todo, na verdade, ele está migrando. Antigamente só existia transferência em ciclo artificial, não existia basicamente transferência em ciclo natural, e hoje cada vez mais nós fazemos. Hoje basicamente aqui na clínica quase todas as pacientes, né, a grande maioria acaba indo para um ciclo natural. Ainda tem algumas que realmente vão ter indicações de ciclo artificial, mas a grande maioria está indo para um ciclo natural.
né? Além de ficar mais fácil para o paciente, né? Porque vai usar menos medicação, tem menores riscos, né? Principalmente gestacionais na formação da placenta. É. E realmente é o que a gente prefere sempre. É. Se der para fazer, melhor. Bom, doutora Daniela, então a Natália falou a respeito de usar 5 dias de progesterona, né? E aí transfere. Ela falou 2 vezes a respeito disso, né? Sobre utilizar progesterona por 5 dias e depois transferir um blastocisto. Então, por que tem que utilizar por 5 dias? O que tem a ver? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da sincronia do embrião com o protocolo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos entender, vamos do início, né? Bom, então a implantação do embrião, a gente sabe, depende de 2, ou melhor, 3 fatores, né? A gente precisa de um embrião de boa qualidade, que tenha potencial de implantação, que implante naquele útero. A gente precisa de um endométrio receptivo, e não só, a gente precisa da conversa entre esses 2 fatores. Então, não adianta a gente ter um bom embrião e transferir num endométrio que não está na janela de implantação, e não adianta a gente ter um endométrio receptivo e não ter um bom embrião, se não tiver as 2 coisas e uma adequada conversa entre esses 2, a gente não vai ter implantação. Então, perfeito. Aí a questão que fica a gente vai ter uma melhor conversa entre esse embrião e esse endométrio no dia 3 ou no dia 5? Então, o que os estudos dizem? A gente sabe que as taxas cumulativas de gestação são as mesmas, quer você transferindo embriões no dia 3 ou embriões no dia 5. As taxas cumulativas de gestação. Mas quando a gente fala de taxa de gestação ou taxa de nascido vivo, analisando aquele único ciclo, aquela única transferência, obviamente, quando a gente tem um embrião que atingiu o estágio de blastocisto in vitro, a gente já teve aí uma seleção embrionária, a seleção daquele embrião mais forte, aquele embrião que chegou até o 5º dia in vitro, obviamente, a taxa de gestação nesse ciclo, nessa transferência, vai ser mais alta. Então, eu acho que quando se pensa em transferência em D3 ou D5, sabendo que a taxa cumulativa vai ser a mesma, a gente tem que levar em consideração algumas questões. A primeira existem alguns estudos que defendem a transferência no 3º dia, porque dizem que essa transferência, que a aneuploidia por si só não é responsável, não explica todas as falhas de implantação do embrião. Então, que talvez esses embriões que não conseguiriam chegar no 5º dia in vitro, talvez eles consigam chegar no 5º dia dentro no ambiente materno, né, no endométrio, dentro do útero. Então, esses estudos defendem a transferência no dia 3 por isso. E outras coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, pacientes que têm poucos embriões. Eventualmente, uma paciente que tenha 2, 3 embriões. Se a gente deixar esses embriões em cultivo até o 5º dia, será que essa paciente vai ter embriões no 5º dia do desenvolvimento para ter uma transferência? Será que essa paciente está preparada para não ter uma transferência de embrião? Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração, toda a parte psicológica da paciente. Então, essa paciente, se a gente manter o cultivo até o 5º dia, ela pode não ter embriões para transferir. Por outro lado, uma paciente que tenha mais embriões e que a gente resolva transferir esses embriões no 3º dia, sendo que poderia manter até o 5º dia e selecionar os melhores embriões, então ela teria menos embriões, porém, embriões com maior potencial de implantação. Será que essa paciente está preparada para ter tantas transferências assim? Então, aí seria o caso de transferir os embriões no 5º dia. Então, tudo isso é uma conversa que o embriologista tem que ter com o clínico tem que ter com a paciente. Então, eu acho que é uma conversa de 3 aí, entender quais são os melhores embriões, quais são as chances de implantação daquele embrião, como é que é o estado psicológico dessa paciente, se essa paciente prefere, eventualmente, não ter embriões para transferir, ou transferir e ter uma maior chance de falha de implantação, mas sabendo que, independentemente de qualquer coisa, os estudos e as meta-análises dizem o quê? Transferências em D3 e em D5 têm a mesma taxa cumulativa de gestação e mesma taxa cumulativa de nascido vivo. Deu para entender ou ficou confuso D3 e D5?
Eu só vou, não sei até que ponto as pessoas entendem, duas coisas. Uma sobre taxa acumulativa e outra porque D3 e D5. Só que lembrando aqui, porque em média, assim, de cada 5 óvulos que nós injetamos o espermatozoide dentro desses óvulos, em média de cada 5 a gente vai ter 2 embriões de quinto dia, a estágio de blastocisto, porque eles vão se perdendo ao longo dos dias no laboratório. Alguns desses ovos podem não fertilizar, alguns não vão chegar ao quinto dia. Então vai acontecendo a seleção no laboratório, alguns vão parando. Então o que foi explicado é que muitas vezes, principalmente em pacientes que têm poucos óvulos, nós podemos transferir às vezes no terceiro dia, que vai ser a mesma taxa de gravidez de quinto dia. Então, e deixamos em geral lá para o quinto dia, transferência de quinto dia, quando essa paciente tem um número muito grande de óvulos e aquele embrião que chega no quinto dia, ou seja, ele já passou por essas fases, então muitas vezes a gente pode deixar para o quinto dia, né, Daniela? Perfeito. Porque muitas pacientes, muitas pessoas acham que ela vai ter um óvulo, ela vai ter um embrião. E não é assim. Então vai acontecendo uma perda no laboratório e a gente deixa muitas vezes as pacientes que têm mais óvulos chegar ao quinto dia para a gente poder transferir, porque a gente sabe que esse embrião ele já passou por outras etapas e agora, quem sabe, ele tem uma chance um pouco maior de implantar do que aqueles que estão ainda em terceiro dia, né? A gente já sabe que ele é o mais forte, né? Que ele já chegou até lá, então ele é o mais forte, então a chance dele implantar é muito maior. Já teve uma... Ele não ficou forte porque ele ficou no laboratório, porque se ele chegou bem no quinto dia, ele também era um bom embrião de terceiro dia, ele iria chegar dentro do útero. E muita gente acredita, isso é muito comum, as pacientes falam, por que não esperou para o quinto dia? A gente não ia aumentar a chance dela engravidar se tivesse esperado no quinto dia. Então, quando você tem pouco, você transferindo T3 vai ser a mesma chance do que transferindo D5, né? Deixar no quinto dia é mais por uma seleção, embrionária do que para aumentar as chances, né? Então, e para fazer biópsia também, né? Não tem como... Bom, até tem, né, Daniela? Não sei se você chegou a fazer biópsia de D3, mas hoje em dia as biópsias são só em blastocistos, né? Que são melhores. Vou nem falar a minha idade, mas vocês vão descobrir. Quando eu saí do laboratório, quando eu deixei o laboratório, não existia ainda a transferência em D5. Olha que eu sou velha. Então, eu só fazia... desculpa, biópsia. Eu só fazia biópsia em estágio de clivagem e análise por fiche. Abafa. São técnicas antigas de como estudar as células retiradas do embrião, né? Hoje existem técnicas mais modernas, né? Doutora Natália, então vamos falar algumas coisas que influenciam no sucesso. Espessura endometrial e receptividade do endométrio. Fale um pouquinho sobre isso, né? Certo. Endométrio fino, endométrio muito espesso. O que pode influenciar? O que seria um endométrio bom para você? O endométrio bom é o que vai engravidar. E ele pode engravidar fino ou grosso, né? Mas ele tem mais chance quando ele consegue passar dos 7 milímetros, né? Então a gente faz de tudo para tentar que esse endométrio chegue a 7 milímetros ou mais. Esse limite de até quando, né? Até quanto que é bom ele crescer, ele não é muito bem definido. 16, 18 milímetros, a gente também já começa a não gostar muito. Alguns estudos mostram que a gente pode ter uma diminuição da implantação também. Bom, e a espessura endometrial não está associada com a receptividade. Então, eu posso ter um endométrio de 10 milímetros, mas que ainda não esteja receptivo para receber aquele embrião. Então, de novo, aí vem a história dos 5 dias da progesterona. O que deixa o endométrio receptivo, o que muda o endométrio para receber esse embrião é a progesterona. Então, se a gente tem um embrião de terceiro dia, como a doutora Daniela já falou, a gente pode transferir, a gente dá 3 dias completos de progesterona. Se tem de quinto dia, 5 dias completos de progesterona. E aí, naquele momento, é o que a gente chama de janela de implantação, o embriãozinho vai estar alinhado, digamos assim, tem uma outra palavra agora, não está saindo, mas enfim, vai estar alinhado com o endométrio. Isso que é importante. Sincronizado, né? Sincronizado, obrigada. Sincronizado. E se o endométrio estiver fino, aí a gente começa a utilizar protocolos um pouquinho diferentes, que é o que a gente estava conversando, né? A gente vai individualizar e dar medicações diferentes, tratamentos diferentes, às vezes vias diferentes de hormônio. Então, a gente às vezes usa via oral, vaginal e transdérmica para tentar aumentar essa espessura endometrial.
Existem muitas pacientes que ficam preocupadas porque tem endométrio fino e já chegam para a gente com essa história de endométrio fino. E eu acho que eu divido essas pacientes em dois tipos, né? Uma que tem endométrio fino porque ela já passou por alguma coisa que acabou afinando esse endométrio. E, via de regra, são pacientes que já tiveram abortamento, fizeram curetagem a 1000. E isso infelizmente, é uma complicação muito grande para a gente, porque dificilmente a gente consegue recuperar esse endométrio. Né? E tem aquelas pacientes que nunca fizeram nenhum procedimento intrauterino e que simplesmente não vão ter um endométrio de 12 milímetros, de 10 milímetros, que simplesmente aquele endométrio vai ficar muitas vezes bonito, né, trilaminar, um endométrio de 7 milímetros, às vezes 7,5, 8, mas então são duas situações que hoje a gente tem alguns protocolos específicos, inclusive nós fazemos parte de um grupo de pesquisa que avalia uma proposta para tratamento de endométrio fino, que é o plasma rico em plaqueta, que é aplicado dentro do útero. Essa é uma das propostas para melhorar um pouco o endométrio, tornando ele assim, mais receptivo, né, Natália? Isso, é uma das nossas linhas de estudo, né? O endométrio fino. É um desafio. A radioterapia também, né, Vinícius? A radioterapia é uma das situações que aí já, porque muitas vezes torna aquele útero já menos vascularizado, chega menos hormônio nesse útero, nesse endométrio, e muitas vezes esse endométrio ele não vai crescer, ele sofreu também com a radioterapia. Né? A camada basal, a camada, vamos dizer assim, como se fosse a raiz da grama daquele endométrio, ele foi danificada. Então aquela grama não consegue crescer bem, que é o endométrio. Então, às vezes, quando ela é danificada, a gente não tem um bom crescimento. Outro fator importante para a implantação do embrião não é só o endométrio, mas o próprio embrião. Então, doutora Daniela, como avaliar, né? Como falar sobre a qualidade do embrião, o que é um bom embrião e o que poderia influenciar nessa qualidade embrionária? Bom, hoje em dia, todos os centros do mundo inteiro avaliam o embrião, principalmente morfologicamente. Então, o que é isso? É a carinha do embrião. Uma primeira avaliação é essa. Você vai olhar a carinha do embrião, mas você não vai olhar a carinha do embrião só naquele momento da transferência, uma foto daquele embrião. Não é uma avaliação estática. Apesar de ser uma avaliação estática, porque você vai avaliando todos os dias uma única vez, mas você vai avaliando esse embrião desde o momento em que ele ainda não é um embrião, ele é um óvulo. Então, você avalia aquele óvulo, aí depois você vai avaliar a fertilização desse embrião, depois você vai avaliando esse embrião dia a dia, no terceiro dia, no segundo, no terceiro dia, depois no quinto dia, você vai classificando aquele embrião. Então, a gente já sabe o que é um embrião considerado um embrião bonito, um embrião que a gente sabe que vai ter um bom potencial de implantação, a partir do nosso olho, através do microscópio, obviamente. Então, a gente sabe que um embrião no dia 2, ele tem que ter 4 células, a gente sabe que o embrião no dia 3, ele tem que ter 8 células, a gente sabe que esse embrião no quinto dia, ele já tem que ter se tornado um blastocisto, e aí, em se tornando um blastocisto, existem algumas classificações, a classificação mais famosa é de um grande pesquisador que chama Gardner. Então, esse pessoal, o Gardner e o grupo deles, eles trouxeram uma classificação que é utilizada no mundo inteiro, e que a gente pode, então, os laboratórios podem se conversar e falando, né, um embrião 5AA, a gente sabe o que quer dizer isso, é muito técnico para explicar aqui, mas a maneira de se avaliar o embrião morfologicamente é o que pode ser utilizado no mundo inteiro. Obviamente, hoje, a gente tem diversas outras ferramentas, uma delas é avaliar o status cromossômico desse embrião, então é o PGT-A, que é o teste genético pré-implantacional, então, em que a gente, por biópsia, tira uma célula desse embrião, manda para o laboratório de genética, o laboratório vai trazer o resultado, e a gente vai saber se esse embrião ele é normal ou anormal, euploide ou aneuploide, e, obviamente, os embriões euploides normais, eles têm uma maior chance de implantação. Além disso, existem outras maneiras mais modernas. Hoje existe a imagem e avaliação por time-lapse. Então, o que é o time-lapse? O time-lapse utiliza uma incubadora em que tem uma câmera acoplada a essa incubadora, e você coloca o seu embriãozinho na sua plaquinha de cultivo, no meio de cultivo, dentro dessa incubadora, e essa câmera vai tirando uma foto a cada 10 minutos e vai fazer como se fosse um curta-metragem no desenvolvimento desse embrião por 5 dias por time-lapse. Então, além da gente conseguir avaliar
a morfologia desse embrião sem ter que atrapalhar o cultivo dele, sem ter que abrir a incubadora, porque o ruim é você abrir a incubadora, tirar o embrião daquele ambiente controlado, temperatura controlada, nível de gases controlado, e colocar ele fora daquele ambiente, isso é ruim para o embrião. Então, a partir do momento que você tem uma câmera acoplada dentro do embrião, você consegue avaliar a morfologia, você dizer se esse embrião ele é bonito ou não, sem ter que tirar ele da incubadora. Então, a gente avalia esse vídeo e, além disso, a gente consegue avaliar momentos. Muitas vezes você tira aquele embrião da incubadora, você esperaria que aquele embrião tivesse com 4 células, você tira aquele embrião da incubadora, na hora que você olha, ele está com 3 células, sendo uma grandona e 2 pequenininhas. Aí, o que você vai achar? Esse embrião, ele não só... as células não têm uma divisão sincrônica, né? Os blastômeros, né? As células do embrião, elas não têm um tamanho homogêneo, e além disso, ele tinha que ter 4 células, ele tem só 3. Então, você pode avaliar aquele embrião como um embrião ruim. Porém, aquele embrião está terminando a divisão dele. Então, aquela célula grande está se dividindo, virando outras 2 células menores. Então, a partir do exame por time-lapse, da avaliação por time-lapse, você consegue observar essas coisas que você acaba perdendo, né, naquela avaliação estática, quando você tira ali o seu embriãozinho da incubadora e olha. Além disso, essa avaliação, ela pode te trazer um score no final. Então, existem ferramentas por inteligência artificial, enfim, coisas mais técnicas, que conseguem te dizer, a partir de tudo aquilo que foi observado durante aqueles 5 dias de desenvolvimento daquele embrião, por meio daquele curta-metragem que é feito com essas fotografias a cada 10 minutos, te dar um score, uma nota, para te dizer se aquele embrião é um bom embrião, um embrião que tem um bom potencial de implantar no útero ou não. Bom, então, que agora que a respeito do ambiente controlado é muito importante para o desenvolvimento e ter um bom embrião. O que mais é necessário para ter um bom embrião? Existe alguma questão a respeito da qualidade seminal, da idade materna, qualidade dos óvulos? Tem como a gente melhorar? Tem muita coisa aí. Muita coisa influencia. Mas antes disso, vou só fazer uma perguntinha rápida para a doutora Daniela. Me permite? Claro. Não, só queria perguntar, para esclarecer, se tem alguma diferença do dia do blastocisto. Então, se a gente tem um embrião 5A de 5º, 6º ou 7º dia, eles têm o mesmo potencial? Então, na verdade, existe uma questão, né? Por que esse embrião está sendo transferido no 5º, no 6º ou no 7º dia? Se for um embrião que ele só atingiu o estágio de blastocisto mais tarde, então é um embrião mais lento, aquele embrião que não conseguiu. Você está esperando, você quer transferir um blastocisto, e aí chega no 6º dia, ele ainda não expandiu, ainda não é um blastocisto expandido, e você espera até o dia 6, até o dia 7, aí esse é um embrião mais lento, o potencial de implantação dele vai estar diminuído. Agora, se você estiver dentro da janela de implantação, é um embrião que atingiu o estágio de blastocisto no 5º dia, e ficar um dia a mais na incubadora, esse embrião ele vai ter o mesmo potencial de implantação. Agora, a gente tem sempre que pensar que o ambiente in vitro é o ambiente in vivo. O ambiente na plaquinha no laboratório não é o mesmo ambiente que o útero materno, o útero da paciente. Então, a gente tem sempre que ponderar isso. Então, às vezes, um embrião fica 1 ou 2 dias a mais in vitro, isso pode ter efeitos até epigenéticos, né? O desenvolvimento desse embrião e o potencial de implantação dele. Bom, falando então um pouquinho... Nossa, que pergunta difícil, doutor Vinícius. Tem que ter outro podcast só disso, só do óvulos. Vamos resumir aqui o que poderia influenciar na qualidade, porque a gente está falando de transferência embrionária, né? E então, o que poderia, mais além do próprio ambiente, o que poderia influenciar? E não de tudo, vou falar dos fatores principais, se aceita? Certo, tudo bem. Um dos principais fatores, sem dúvida, é a idade materna. Né? Então, a mulher ela nasce com o número de óvulos, então esses óvulos eles vão nos acompanhando durante a vida e vão envelhecendo, né, junto com a gente. Né? Diferentemente do homem, que tem uma fábrica de espermatozoide, então esse impacto ele demora um pouquinho mais. Né? Então, a idade materna é muito importante, tanto para a qualidade do óvulo, como para o número de óvulos que a gente vai trabalhar, como para a qualidade embrionária e, como a doutora Daniela já comentou, a euploidia também, né? Quer dizer, é a chance daquele embrião ser geneticamente normal.
Então, essa parte da euploidia talvez seja a mais importante e a mais relacionada com a idade materna. Tem estudos mostrando também impacto com o peso da mulher. Então, a resposta ovariana ela é menor quando a paciente tem uma obesidade ou quando ela tem um baixo peso. Agora, ela perdeu um peso, agora que a gente tem algumas canetas, né, na moda, quando ela perde um peso muito rapidamente, seja por uma caneta emagrecedora ou por uma bariátrica, se ela desnutrir, também é ruim. Né? Então, a gente tem que ter aparentemente um equilíbrio. Um índice de massa corporal muito baixo também é ruim, então o ideal é entre 19 a 24 seria o ideal. Hábitos, tabagismo, álcool, principalmente se for uma quantidade diária, tem um impacto maior. Atividade física, então hábitos saudáveis em geral. Isso para o homem e para a mulher, tá? Para os dois. O cigarro também é algo que impacta muito o homem, né? Não sei se a gente vai ter tempo de falar um pouquinho sobre isso, não sei se a doutora Daniela vai poder falar, mas a gente sabe que existe um aumento da fragmentação do DNA de espermatozoide com o tabagismo. O sono também, o sono ele está associado com os hormônios, né? Principalmente os naturais, então o sono é importante para a imunidade e para os hormônios. Acho que eu não sei se eu esqueci. Pelo menos os principais eu acho que eu pontuei aqui. Lembrando o fator masculino, né? Quando a gente tem homens que têm uma alteração grave no sêmen, né, também nós temos uma pior qualidade, muitas vezes chega uma taxa de fertilização dos óvulos é pior, né, uma taxa de blastulação, ou seja, aquele embrião que chega lá no 5º dia, 6º dia, né, nesse estágio de desenvolvimento de blastocista, ele é pior quando a gente tem uma alteração seminal grave, né. E algumas medicações que podem impactar também o sêmen, né, a própria testosterona, que hoje em dia tem muito um uso um pouco indiscriminado de androgênios pela parte masculina e que pioram muito o espermograma e em alguns momentos até pode zerar, né? Então você já começou a falar um pouquinho sobre os mitos e verdades aqui sobre o período pós-transferência, né? Então vamos seguir um pouquinho nesses mitos e verdades aqui, né? Então sobre o comportamento após a transferência, Natália, quais são as orientações? Então a paciente chegou lá, fez a transferência embrionária, e o que ela deveria fazer nesse momento pós-transferência para ter uma taxa de gravidez melhor? O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer? Você continua com as perguntas difíceis. Né? Não, a paciente, você orienta todos os dias, nós fazemos transferência embrionária e todos os dias nós prestamos esse tipo de esclarecimento para a paciente. Sim, então, agora para quem está nos assistindo, o que você diria após a transferência? O que você precisa fazer? O que você pode, o que você não pode fazer? Pós-transferência. Justamente. Pronto, então agora ajudou na pergunta. Bom, o repouso, por incrível que pareça, ele pode ter uma associação até ruim, né? Então, inclusive com o momento da transferência, tem estudos mostrando que se a paciente permanece muito tempo deitada, isso pode ser algo negativo e não positivo. Então, na clínica, a gente leva isso em consideração, né? Então, a paciente não permanece deitada por muito tempo. Então, de preferência, né, manter as atividades habituais, claro que a gente sabe que tem um embriãozinho ali dentro, né? Diferente de uma concepção natural, que a paciente não sabe quando o embriãozinho chega no útero, numa fertilização in vitro a gente sabe exatamente. Então a gente toma alguns cuidados especiais, a gente pede 3 dias sem relação sexual, a gente pede para não ter uma atividade física de impacto, né? Para ela tentar dormir bem, para não consumir álcool, para não fumar, mas isso a gente já tinha solicitado antes mesmo, né, durante o tratamento, para se alimentar bem, para manter o ácido fólico, né, isso é muito importante, para manter as medicações, por exemplo, de tireoide, tudo isso a gente vai também individualizar. E se a paciente ela tiver um esforço físico, principalmente no trabalho, a gente pede para ela se afastar pelo menos 48 a 72 horas desse trabalho que possa ter um impacto. E a paciente ela pode fazer uma escova progressiva. Nesses dias ela pode fazer... Escova progressiva. Ela pode fazer procedimentos estéticos durante ou logo após a transferência embrionária. Não é recomendado. A gente não tem, obviamente, estudos com relação ao botox, tudo, mas não é recomendado. Você vai causar uma inflamação, uma alteração no sistema imunológico, não é o momento, né? Mas é uma pergunta que realmente
fazem muito. E eu também não gosto que seja um pouquinho antes também da transferência. Algumas vacinas, tá, Vinícius? Vale a pena pontuar. Não são todas que podem ser aplicadas também nesse Rubéola, momento. tem vacinas que não se... Várias, febre amarela, rubéola, enfim, aí é sempre bom consultar o médico, eu sempre peço isso também, inclusive antes da transferência também, né? Não aplicar, não tomar a vacina para rubéola para transferir o embrião amanhã também não é o ideal. Esse ano eu cancelei uma transferência embrionária que a paciente tomou a vacina para febre amarela 15 dias antes da transferência dela, ela me perguntou e no dia da transferência já estava pronto, tive que congelar o embrião e para depois transferir. Era uma receptora de óvulos, né? E Daniela teria alguma coisa mais a acrescentar sobre sobre esses cuidados aqui pós transferência embrionária? Você tem alguma... São com vocês, doutores. Sim. Eu tenho em relação às ervas, pode ser? Pô, claro, não, com certeza, porque não só ervas, mas existem medicamentos que a gente não falou aqui também, usar anti-inflamatórios, existem medicamentos que não devem ser usados. Então, qualquer medicamento que não for prescrito por médico, tem que ser consultado antes de vocês utilizarem esses medicamentos, após e ao longo, na verdade, vou dizer, ao longo do tratamento todo. Né? Então, ao longo do tratamento, o médico tem que ser ciente de todos os medicamentos que vocês estão usando. Daniela, então, tem a respeito de garrafada? Sobre as ervas, sobre garrafadas? A erva tem que... bom, em relação às ervas, a gente tem que cuidar. Ah, gente, mas vocês querem saber de erva aqui? A gente tem curiosidade. Vou falar para vocês, aí depois vocês editam aí, pessoal. Em relação à égua, na verdade tem uma grande diferença, né? Quando a gente está falando de animal de produção, a gente produz os embriões, mas os embriões não são para aquela égua doadora, né? Os embriões a gente vai transferir em receptoras, então a gente espera que a partir de uma OPU, de uma aspiração folicular, a gente tenha diversos ócitos, que a gente tenha mais do que um embrião, a produção não é tão grande quanto de humanos, que a gente tenha mais do que um embrião e a gente vai transferir esses embriões para as receptoras para ter ali os outros dessa égua. Então, a gente tem um cuidado muito, muito grande com a receptora. Então, super bem alimentada, pão de ló, baiazinha, bonitinha, ninguém estressa, musiquinha. A égua receptora é tratada a pão de ló. Assim como a... É um embrião por égua? Um embrião por égua. Um por égua, é. Um embrião por égua, pão de ló, fica quietinha. Até o terceiro mês, não, até o final da gestação. Depois ela vai amamentar esse potro também, então... Voltando aos humanos. Bom, agora, como a ciência tem evoluído nessa fase, né? Então, como é que está hoje a respeito das transferências de embriões? O que a gente pode falar? Nós já citamos algumas coisas sobre inteligência artificial, né? Você tem alguma coisa mais a acrescentar, Dani, a respeito da inteligência artificial na escolha dos embriões? Nós temos o Magenta, nós temos a própria inteligência integrada à incubadora, né? As incubadoras. Para selecionar os embriões também PGTA, né? Então, isso tudo a gente já até citamos, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar também. Em termos de tecnologia bom, primeiro eu falar rapidinho de inteligência artificial, a gente tem inteligência artificial para seleção do melhor espermatozoide para ser injetado. Então, hoje a gente tem as inteligências artificiais são capazes de identificar aquele espermatozoide de melhor morfologia, de melhor motilidade, de menor fragmentação do DNA. Então, hoje a inteligência artificial consegue diferenciar o espermatozoide que tem fragmentação do DNA e daquele que não tem. Então, a gente tem inteligência artificial do espermatozoide, a gente tem no óvulo, né, como é o caso do Magenta, do Violet, que é uma tecnologia que consegue identificar características do óvulo que a gente não consegue identificar com o nosso olho humano, identificar aquelas características. A partir dessas características, aquele óvulo ele recebe uma nota de 0 a 10, e essa nota vai dizer para a gente se esse óvulo é um bom óvulo ou um óvulo ruim, em termos de atingir o estágio de blastocisto. Aí a gente tem inteligência artificial para o embrião, então a gente vai avaliar aquele embrião, o desenvolvimento dele, todas as características dele, de novo, características que são imperceptíveis ao olho humano.
em que daí o machine learning, enfim, todas essas tecnologias de inteligência artificial conseguem avaliar. Hoje a gente tem, que é muito interessante, já que a gente está falando de transferência de embrião, a gente tem a inteligência artificial para avaliação do endométrio. Então, a partir de fotos do ultrassom do endométrio, a gente já tem aí a própria Fetal Fertility, que é a empresa que tem relação, né, com o Fertigroup. O próprio Fetal Fertility já tem essa tecnologia de avaliação do endométrio, para dizer se aquele endométrio é um endométrio receptivo ou não. Em termos de inteligência artificial, o que mais que a gente tem? Bom, tem do ciclo, né, do estímulo ovariano, para dizer se a dose da gonadotropina deve aumentar, diminuir, está na hora de fazer o trigger ou não. Então, tem tudo isso. Em termos de tecnologia, se falando de transferência do embrião, existem algumas coisas que estão aparecendo. Existe uma tecnologia que chama Butterfly, que é como se fosse uma câmera acoplada no ultrassom, para você conseguir, no catéter, se eu não me engano, catéter ou no ultrassom, para você conseguir, no momento da transferência, fazer uma transferência mais precisa, chegar aí exatamente no local aonde o embrião deve ser depositado. Existe também o ultrassom remoto, que está sendo desenvolvido também para aquela paciente, ela poder ir avaliando o endométrio dela sem precisar estar na clínica, sem precisar se locomover até a clínica para ver se esse endométrio está mais receptivo, se o endométrio está mais espesso ou não. Então, eu acho que tecnologia é o que não falta e cada vez mais e mais, né? Infelizmente, essa tecnologia toda tem um custo, né? E um dos investimentos que a gente tem no First Group e que teve aqui na clínica recente, recente não é tão recente, mas foi o time-lapse. Né? Então, antes da gente ter o time-lapse, fica parecendo muito aquela questão de que a gente muitas vezes não valoriza, né, ou não valorizava essa incubadora, muito porque existe realmente muita propaganda a respeito do time-lapse. Né, e não existia tanto trabalho assim a respeito das taxas de evolução do embrião dentro de uma incubadora time-lapse, que é diferente da incubadora tradicional. Né, mas quem tem a incubadora, quem tem um time-lapse, consegue observar essa diferença, apesar de muitos trabalhos até pouco tempo atrás não mostrarem essa diferença na evolução do embrião dentro dessas incubadoras mais modernas. Eu queria que você comentasse, porque o time-lapse existe uma das vantagens é a associação da inteligência artificial na avaliação do próprio embrião, do desenvolvimento embrionário. Que é algo que as outras incubadoras não têm. Mas não é só a inteligência artificial, é a incubadora em si, em que, como já foi dito, você não tem que estar manipulando o embrião. Queria que você comentasse, Dani, se agora, inclusive no último congresso europeu que você teve, se saiu alguma coisa também a respeito de algum melhor resultado da evolução embrionária dentro das incubadoras mais modernas do time-lapse com as tradicionais. Bom, o que os estudos dizem, né? Os estudos dizem que não tem diferença. A grande verdade é que time-lapse, assim como o PGT, qualquer outra tecnologia, não vai criar o bom embrião. O bom embrião, o bom óvulo, o bom espermatozoide, ele existe ou não? Obviamente que você perturbar menos esse embrião durante a avaliação, na hora que você tira esse embrião para você avaliar ou para você trocar o meio, obviamente que isso vai melhorar o seu cultivo, isso é óbvio. Mas os estudos dizem que essa retirada do embrião da incubadora tão rápido assim, isso não influencia no cultivo e que a chance de gestação cumulativa quando você utiliza as incubadoras embrioscope time-lapse são as mesmas do que quando você utiliza uma incubadora convencional. E não é isso que a gente observou dentro do nosso centro, dentro dos centros do FERT Group, sobretudo no Fertility, que é onde eu vi de mais perto. Lá a gente realmente observou uma maior taxa de implantação quando os embriões foram cultivados na incubadora time-lapse, quando comparado à incubadora convencional. Obviamente que, em termos de seleção do embrião, a partir do momento que você está olhando esse embrião durante todo o desenvolvimento dele, você não está só vendo informações estáticas, você está tendo um score por inteligência artificial que vai te dizer qual é o melhor embrião para transferência. Então, em termos de seleção do embrião, aí sim, aí a gente pode dizer que a incubadora convencional acaba perdendo um pouco em relação às incubadoras time-lapse. Agora,
em termos de gestação cumulativa, quando você transfere todos os embriões daquela paciente, aí os estudos dizem que a chance é a mesma comparado com o incubador convencional. Alguma coisa mais a respeito desse assunto? Sobre a tecnologia? Só um termo que vocês utilizaram só para esclarecer que PGT é a biópsia embrionária. Né? Só para quem estiver ouvindo a gente, que às vezes não está familiarizado. PGTA, PGT, PGTA. Ou seja, a biópsia do embrião para fazer o estudo para ver se não existe alteração cromossômica, né, nesse embrião. Né? É um teste genético do embrião. Bem, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Queria saber se vocês têm mais alguma consideração, Natália, sobre a transferência embrionária. Não, eu acho que é isso, assim, não tem tem o básico e o geral, né, que nós colocamos aqui, mas realmente no dia a dia é tudo muito individualizado e tanto o embrião como o útero são analisados e é feito no momento que a gente sabe que vai ter a maior chance de gravidez. Então, a regra não é igual para todo mundo, né? Eu acho que isso também tem que ficar claro, que é bom sempre ter um bom embriologista e um bom médico acompanhando o casal. Doutora Daniela? É isso, acho que tendo um bom embrião, tendo um bom momento para a transferência do embrião, uma hora a gestação vai vir. Então, é por isso que a gente fala de gestação cumulativa. Né? Então, sabendo esperar, tem que ver se a paciente está disposta a esperar. Aí, por isso que a gente tem as técnicas de seleção mais avançadas. Mas é isso, um bom embrião, um bom endométrio, a gestação vem. O duro é isso, né, doutora? É conseguir um bom embrião e um bom endométrio. Agora, a gente só não falou um pouquinho, antes de encerrar, que a gente gosta de transformar a nossa transferência num momento mágico aqui na clínica, né? Verdade. Então, eu acho que é muito importante essa questão emocional, né? Nossas pacientes, Dani, elas escolhem uma musiquinha para ouvir no momento da transferência. A transferência é um momento super relaxante. É um momento que o marido pode acompanhar. Se o marido não tiver, ela pode sempre entrar com um acompanhante, né? E a gente torna realmente um ambiente muito acolhedor na nossa transferência e via de regra, um momento muito emocionante, né? É lindo. É um momento em que realmente finaliza todo esse processo, todo aquele trabalho todo que ela teve e que você tem que utilizar de muita delicadeza na transferência, porque também a gente não falou aqui que a taxa de transferência, a taxa de gravidez depende muito também da transferência embrionária. Tem uma transferência tranquila, uma transferência fácil, sem manipular muito, sem ter sangramento. Isso é muito importante a gente ter uma transferência delicada, né? Acompanhado por ultrassom, né, que a gente sempre faz. Sempre acompanhado com ultrassom, a paciente acompanha, vê pela televisão que está sendo o momento do depósito do embrião dentro do útero, né? Então... É um momento emocionante. É muito emocionante, né? Principalmente a gente faz 2, 3, já tem acho, mais de 3.000 transferências, posso dizer que é uma emoção e até hoje ainda me emociono realizando essas transferências, né? Bom, gente, muito obrigado, né? Então... Natália Zavatier, doutora Daniela Braga, muito obrigado pela presença nessa verdadeira aula que nós tivemos aqui sobre transferência de embriões. Nossas pacientes e que está assistindo aqui com certeza viram um expert agora em transferência embrionária. E lembrando, então, se você conhece alguém que está passando por esse momento de tentativa de engravidez, né, tentativa de engravidar, compartilhe esse vídeo ou até com quem trabalha na área. Siga o nosso podcast, ative o sininho e assista os nossos próximos episódios.